Oi, pessoal. Hoje em dia fala-se tão bem do carro elétrico que parece ser um novo super-homem que veio salvar o planeta, onde não há criptonita capaz de enfraquecê-lo. Eles são ambientalmente corretos, modernos, bonitos e educados e vieram para ficar. Mas, nos Estados Unidos, a terra do automóvel, a aceitação dos carros elétricos é bem menor que a esperada. Por que será, hein? Bom, no setor de transportes, as questões são bem mais complexas e não há soluções simples e universais. Se você quer saber mais sobre os carros elétricos nos Estados Unidos, principalmente no inverno, inscreva-se no canal, deixe o seu like e fique aqui até o final do vídeo. Outro dia, o Alisson aqui do canal me mandou a notícia de que os motoristas dos carros da Tesla ficaram presos em longas filas sem poder abastecer nas estações de carregamento sob o rigoroso inverno de Chicago. Depois, eu vi outras reportagens onde os motoristas reclamavam da demora excessiva no carregamento e também da redução da autonomia. Imediatamente eu pensei, nossa, os carros elétricos não funcionam na neve. Puxa, mas se eu, que estudo o assunto, no princípio fiquei perplexa com o caso de Chicago, o que dizer de quem nem lida com o tema e tem zero interesse em refletir sobre notícias alarmantes? Vamos usar este exemplo recente para tratar um pouco sobre a questão dos carros elétricos nos Estados Unidos. Bom, em primeiro lugar, será que o frio afetou somente o abastecimento dos carros elétricos da Tesla? Não houve nenhum problema com outros fabricantes? Bom, independente disso, o que será que realmente aconteceu na região de Chicago, hein? Já comentamos aqui no canal, no vídeo da retrospectiva 2023, que há alguns anos a Noruega se destaca no mercado de veículos elétricos, onde quase 80% das vendas dos novos carros no país são elétricos. E também falamos que a Noruega concede vários incentivos para estimular as vendas do carro elétrico e que é possível, irônica e principalmente devido às grandes reservas de petróleo do país. Bom, então, se o problema dos carros elétricos de Chicago foi devido ao frio, vamos comparar a temperatura de Chicago com a de Oslo, capital da Noruega. O gráfico da Weather Spark mostra que as duas cidades são frias, mas Oslo, a Noruega, é mais gelado. Então, embora Chicago esteja sofrendo atualmente com o inverno mais rigoroso que o normal, a Europa também está. E não me consta ter tido algum alvoroço similar, mostrando filas e filas de motoristas de carros elétricos na Europa sem conseguir abastecer nas estações de carregamento. Já se sabe que em temperaturas abaixo de zero, a autonomia dos carros elétricos é reduzida e também que o carregamento elétrico fica mais lento. Isso acontece nos carros de todas as marcas. A Recurrent pesquisou mais de 10 mil veículos e comparou o desempenho de 12 diferentes marcas de carros elétricos e como cada uma delas tinha o seu desempenho afetado no inverno. Eu vou deixar o link nos comentários, é um material bem bacana para quem quiser se aprofundar no assunto. Bom, no caso de Chicago, segundo Bruce Westlake, presidente da Eastern Michigan Electric Vehicle Association, provavelmente o que ocorreu é que aqueles motoristas que encontraram dificuldades de abastecimento eram novatos nos carros elétricos e não se atentaram que existe pré-condição de abastecimento em temperaturas negativas. A bateria tem que estar aquecida para só então iniciar o carregamento. E esse aquecimento da bateria pode levar mais de 30 minutos. Porém, se o motorista já for experiente em informar ao sistema do seu veículo que ele está se aproximando da estação de carregamento, automaticamente inicia-se um leve aquecimento da bateria para ela estar na posição adequada para carregamento quando chegar na estação. Também ocorre o fato de que é necessário mais energia no carro elétrico, pois além daquela para o abastecimento, também é preciso aquecer a parte interna onde estão os passageiros. É muito claro
claro que os motoristas dos carros elétricos precisam mudar seus hábitos de dirigir e também de fazer o carregamento durante o inverno. E, atenção, os carros que ficam estacionados no tempo em temperaturas muito baixas são ainda mais vulneráveis. No site da Tesla, há seções bem específicas com orientações sobre dirigir no inverno, onde é informado que nesta época os veículos usam mais energia para aquecer a bateria e também a cabine, sendo normal aumentar o consumo de energia. Há clara recomendação para o motorista acionar via aplicativo o botão descongelar o carro. Também é avisado sobre o aparecimento na tela do ícone Blue Snowflake, que é o floco de neve azul, que indica que a quantidade de energia armazenada no veículo está indisponível porque a bateria está fria, e o ícone só desaparecerá quando ela estiver suficientemente aquecida. Bom, sobre o mercado de veículos elétricos nos Estados Unidos, é o seguinte: é inegável que o mercado de veículos elétricos mundial está se expandindo, mas acontece que nos Estados Unidos essa revolução caminha de uma maneira mais lenta do que se poderia esperar, pois afinal o automóvel está intrinsecamente ligado à cultura norte-americana, não é mesmo? Em 1908, o americano Henry Ford lançou o Ford T, que virou símbolo do início da indústria automobilística, popularizando para sempre o automóvel que até então era apenas para o pessoal muito rico. Alguns anos antes, o também americano John Rockefeller havia se tornado o homem mais rico do mundo ao criar o império com a Standard Oil, que inicialmente disponibilizava o petróleo para iluminação e depois, com a invenção da lâmpada elétrica, foi usado principalmente como gasolina para abastecer o iniciante mercado dos automóveis, que inclusive viabilizou o caminho do Henry Ford, né? Mas então, por que os norte-americanos, tão histórica e intimamente ligados a carros, não mergulharam de cabeça no mercado de veículos elétricos? Embora o mercado dele seja imenso, a venda é proporcionalmente bem menor do que se poderia esperar. E, bom, enquanto estou preparando o conteúdo desse vídeo, me lembrei de um Uber que peguei em Miami no mês passado, e era um Toyota imenso e muito alto, com um banco de couro super espaçoso que me deixou pequenininha lá dentro. E ao invés do tradicional celular que orienta ali os motoristas de Uber, havia uma imensa tela de notebook. E eu nem havia pedido o carro especial, mas como eles gostam de carro grande, né? E o que dizer dos gigantescos caminhões deles que rodam pelas estradas? Bom, voltando aos carros elétricos, existem algumas barreiras que tornam mais lenta a aceitação dos americanos aos elétricos. Uma delas, que não é a mais importante, mas existe, é justamente o tamanho dos carros. E à medida que for amadurecendo o mercado e forem oferecidas mais opções de modelos e tamanhos, também atrairá o público que gosta dos carros grandões. Segundo Elizabeth Clear, da Electric Vehicle Practice, um dos principais obstáculos dos carros elétricos americanos é que eles ainda não são acessíveis financeiramente. Mesmo com a diminuição dos preços e com alguns incentivos governamentais, os carros elétricos ainda continuam bem mais caros que os veículos tradicionais, tornando-os proibitivos para o americano médio. E os carros elétricos ficam direcionados ao pessoal com maior poder aquisitivo. Além dos incentivos serem insuficientes, eles não existem em todos os estados, sendo que em alguns os elétricos são mais caros do que os outros para serem registrados. E soma-se a isso custos mais salgados para manutenção e reparo dos carros elétricos. E também é um obstáculo a questão do carregamento. Não é fácil ter um sistema de carregamento em casa, pois esbarra em questões de instalação, fornecimento de energia, espaço adequado, regulamentação, etc. Aquela imagem do americano dormindo tranquilamente em sua cama enquanto seu carro elétrico carrega na calçada não é
é muito realista, mesmo porque em muitos locais não há calçadas. Uma recente pesquisa relacionada a aspectos ambientais, carros elétricos, etc., feita pela Universidade de Chicago e o NORC, Centro de Pesquisa de Assuntos Públicos, eu vou deixar o link nos comentários, é uma pesquisa grande, bem interessante. Ela constatou que 47% dos americanos provavelmente não comprariam um carro elétrico como o próximo carro, sendo que apenas 19% disseram que muito ou extremamente provável comprariam um carro elétrico. Como principal razão para não comprar o carro elétrico, 60% dos entrevistados informaram ser devido ao alto preço e 50% responderam que é por não haver estação de carregamento suficientemente disponível. Outra questão bem interessante dessa pesquisa, que inclusive foi abordado no vídeo aqui do canal sobre o transporte urbano norte-americano, foi que 87% dos deslocamentos diários é feito por veículo próprio. Esse item permitia mais que uma resposta, a soma total é maior que 100%, mas enfim, é bem relevante essa informação. E outra coisa, pessoal, com certeza é muito mais fácil e rápido abastecer o carro em um posto de combustível do que gastar horas em uma estação de carregamento, não é mesmo? Mesmo assim, é senso comum que à medida que for disponibilizada maior rede de infraestrutura de estações de carregamento, estimulará a maior aceitação dos elétricos. A administração Biden quer no mínimo 500 mil estações de carregamento de veículos elétricos nas vias americanas até 2030. Em fevereiro do ano passado, 2023, ele anunciou algumas iniciativas contando com o comprometimento das empresas que constroem e operam redes de carregamento, como Tesla, GM, Ford, etc., e que, se elas atenderem os padrões estabelecidos, receberão incentivos federais para a construção de infraestrutura de carregamento. Outra coisa, a Tesla se comprometeu a montar pelo menos 7.500 novas estações de carregamento até o final de 2024. E olha só, compatível a qualquer veículo elétrico, independente da marca do veículo. Até então, as estações de carregamento que ela instalava só atendiam aos seus veículos, mas a ideia agora parece ser abrir o mercado para os veículos elétricos. Pessoal, atenção, convém destacar que alguns estudos informam que a compra do veículo elétrico é um complemento, isto é, não está ocorrendo a substituição do veículo a gasolina pelo elétrico, mas sim ele entra como uma opção a mais de carro na família. No vídeo de hoje, abordamos a questão dos carros elétricos nos Estados Unidos, que apresentam aceitação menor que a esperada, principalmente devido ao preço mais elevado e falta de estrutura confiável de carregamento. Também vimos como estes veículos se comportam em temperaturas muito baixas, com diminuição da autonomia e necessidade da bateria estar aquecida. Se você se interessa por geopolítica e transportes, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Obrigada e até a próxima.